A fórmula completa. O caminho da cura interior segundo o Padim Cisso. Após anos ouvindo lamentos, enxugando lágrimas e aconselhando corações cansados, Padre Cícero formou o que muitos chamavam de a fórmula do Padim Cisso. Mas ele mesmo dizia: não é fórmula, meu filho, é caminho. E o caminho precisa ser percorrido com fé, passo a passo. No final de sua vida, quando lhe perguntavam como vencer o medo, a ansiedade e a culpa, ele não entregava receitas prontas. Em vez disso, abria o terço entre os dedos, fechava os olhos e dizia calmamente: silêncio para ouvir a voz de Deus. Perdão para aliviar o peso da alma. Confiança para seguir mesmo sem ver. Oração para libertar o coração. Amor, o amor de Deus como remédio diário. Era isso. Simples, profundo e verdadeiro. Padre Cícero acreditava que a cura não era um milagre instantâneo, mas uma travessia. Um processo que exige entrega, coragem e perseverança. Tem cura que vem no instante. Mas tem cura que vem em gotas, dia após dia, como o orvalho que molha a terra seca sem que a gente perceba. Ele orientava os fiéis a não se desesperarem com recaídas. O medo pode voltar. A ansiedade pode apertar. A culpa pode tentar se instalar de novo. Mas se o coração já tiver experimentado a presença de Deus, nenhuma dor será maior que a fé plantada ali. No último sermão que pregou em Juazeiro, diante de milhares de romeiros, ele resumiu tudo em uma frase que ficou marcada na memória do povo. Quem se entrega a Deus de verdade, pode até chorar, mas nunca desmorona. Essa era a verdade da fórmula. Não era sobre deixar de sentir. Era sobre aprender a sentir com fé. Sentir medo, mas escolher a confiança. Sentir culpa, mas escolher o perdão. Sentir dor, mas escolher o amor. Padre Cícero dizia que o mundo está cheio de vozes que confundem, mas que no fundo da alma sempre haverá um lugar onde Deus fala baixo e claro. E nesse lugar, mora a cura. O aviso nos céus. A noite em que o sertão parou. Era julho. Os ventos frios cortavam as ruelas de barro de Juazeiro do Norte, mas o céu parecia em chamas. A lua, antes pálida e serena, surgiu no horizonte como um disco de sangue, lançando sobre o sertão uma luz rubra que fazia as sombras tremerem nas paredes das casas de taipa. Dona Nicinha, uma romeira antiga, foi a primeira a gritar. É castigo. É sinal. Clamava, ajoelhada diante de sua lamparina acesa, enquanto o terreiro ao lado se enchia de vozes nervosas. Logo, outros moradores se reuniram em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores. Famílias inteiras rezavam em voz alta, rosários se enroscando nos dedos trêmulos, olhos fitando o céu sem piscar. Dentro do seu quarto modesto, Padre Cícero também observava a lua. Sentado em sua cadeira de madeira gasta, terço nas mãos e olhos úmidos, ele murmurava preces silenciosas. Ele já tinha visto muitos sinais em sua vida, mas aquele era diferente. O peso que sentia no peito não vinha apenas da idade. Era espiritual. Essa lua, sussurrou, ela traz mais do que medo. Ela traz promessa. Mal terminou a frase, ouviu 3 batidas lentas na porta da frente. Aquela hora, levantou-se com esforço, pegando o bastão. Ao abrir a porta, encontrou um homem encapuzado, rosto coberto por um manto escuro, que apenas disse: a profecia se cumprirá esta noite, Padre Cícero. A lua coberta de sangue não veio sozinha. E sem dizer mais nada, o homem desapareceu entre as sombras, como se tivesse sido engolido pela noite vermelha. A visita do homem do Vale Escuro. Padre Cícero passou a madrugada em oração. O corpo, cansado pela idade, pedia descanso, mas a alma não sossegava.
As palavras do homem encapuzado ecoavam como um sino fúnebre em sua mente. A profecia se cumprirá esta noite. Antes que a aurora clareasse o céu avermelhado, ele foi até a sacristia da igreja. Precisava buscar os antigos registros, os manuscritos guardados desde o tempo de seu mestre, Frei Damião, com quem aprenderá sobre os sinais do fim e as revelações que viriam por meio do céu. Entre páginas amareladas e empoeiradas, encontrou um trecho esquecido. Quando o sangue tingir a lua e os olhos do povo arderem em medo, o justo será visitado por um homem do vale escuro, e só a fé poderá separar o milagre do castigo. Padre Cícero fechou o livro com força. Aquilo não era apenas coincidência. Ele então mandou chamar o sacristão, João Pequeno, um jovem devoto e atento aos mistérios da fé. João, preciso que você vá ao Vale Escuro ainda hoje. Padre, o Vale Escuro? Mas dizem que ninguém passa lá sem perder o rumo da alma. Pois é lá que mora a resposta. João engoliu seco, mas não questionou. Pegou o chapéu, a cruz de madeira que usava no pescoço e partiu em direção ao sertão profundo. A estrada até o Vale Escuro era esquecida por todos. Árida, silenciosa, cheia de mandacarus secos como esqueletos de pedra. O sol do meio-dia já queimava a terra quando João viu a figura à beira da estrada. O mesmo homem encapuzado da noite anterior. Ele não disse seu nome. Apenas fez sinal com a mão para que João o seguisse. Andaram em silêncio até uma caverna escondida entre pedras grandes. Lá dentro, um altar rudimentar, com velas acesas, imagens antigas e um pergaminho selado com cera vermelha. Entregue isso ao padre Cícero, disse o homem. Mas diga a ele que nem tudo está escrito com tinta. Há verdades que só o sangue pode revelar. Quando João olhou de novo, o homem havia sumido. O pergaminho selado. Quando João retornou a Juazeiro do Norte, já era fim de tarde. O céu começava a apagar o vermelho da noite anterior, mas o clima continuava denso, pesado, como se o ar estivesse saturado de algo invisível. Medo, talvez. Ou fé sendo testada. Padre Cícero estava sentado em silêncio diante do altar da igreja, com os olhos fechados e os dedos percorrendo lentamente o terço. Quando João entrou, ofegante e empoeirado, segurando o pergaminho selado com cera vermelha, o velho sacerdote abriu os olhos com a calma de quem já esperava por aquilo. Entregaram isso para o Senhor, lá no Vale Escuro, padre. E mandaram dizer que nem tudo está escrito com tinta. Há verdades que só o sangue pode revelar. Cícero recebeu o pergaminho com mãos firmes. O selo trazia um símbolo antigo, um círculo com 3 gotas em forma de cruz. Ele reconheceu. Era o mesmo símbolo visto em uma visão que tivera quando jovem, durante um jejum de 9 dias. Na época, não compreendeu. Agora, tudo fazia sentido. Com uma lâmina, que costumava usar apenas para cortar papel, quebrou o selo. Ao desenrolar o pergaminho, o texto ali escrito não parecia comum. As letras eram tortas, feitas com algo mais espesso que tinta. Talvez sangue seco, talvez terra molhada. As palavras tremiam na luz das velas. Na terceira noite da lua de sangue, o juízo virá em forma de praga, silêncio e fogo. Mas aquele que tiver fé no nome da Mãe das Dores e carregar a luz do Padim será poupado. Padre Cícero suspirou. 3 noites de lua de sangue. Aquela havia sido a primeira. Restavam 2. E com elas, viria a praga, o silêncio e o fogo. O povo precisava saber, mas não entrar em pânico. Ele chamou João e ordenou: prepare a praça. Vamos fazer uma novena. E traga a imagem da Mãe das Dores. É hora de reacender a fé e preparar o povo para o que está por vir. Naquela noite, enquanto o sino tocava com insistência e os fiéis começavam a chegar,
Cícero voltou a ajoelhar-se, desta vez diante da imagem da Virgem. Com os olhos fixos nela, murmurou: Se é a fé que separa o milagre do castigo, então dai-nos fé suficiente, minha mãe. Lá fora, escondida entre as nuvens, a lua já voltava a se tingir de sangue. O silêncio que engoliu o sertão. Na segunda noite da lua de sangue, Juazeiro do Norte parecia um lugar esquecido por Deus. Não havia cantoria nas casas, nem crianças correndo pelos becos. Nem mesmo os cães latiam. Um silêncio sepulcral dominava tudo, como se o tempo tivesse parado para ouvir o que viria do céu. A praça da igreja, que no dia anterior abrigara a primeira novena comandada por Padre Cícero, estava novamente cheia. Mas o que se via ali não era mais fé esperançosa, era medo vestido de oração. Os olhos dos fiéis buscavam consolo nos gestos do padim, que permanecia em pé, firme, segurando a imagem da Mãe das Dores com as duas mãos. Meus filhos, disse ele, com a voz baixa, mas que cortava o silêncio como faca. A profecia se cumpre, mas não como castigo inevitável. A fé pode mudar o rumo do céu, assim como o rio muda quando a seca é vencida. A multidão ajoelhou-se. Muitos choravam em silêncio, outros murmuravam orações que misturavam palavras e soluços. Mas foi então que algo estranho aconteceu. Dona Lourdes, uma das mulheres mais idosas da comunidade, caiu de joelhos e apontou para o céu. Todos olharam. A lua sangrava mais uma vez. E, desta vez, parecia pulsar como um coração. De suas bordas, saíam finos riscos vermelhos, como se estivesse chorando. Logo depois, as lamparinas começaram a apagar uma a uma, como se um vento invisível soprasse por todo o vilarejo. É o silêncio da praga, murmurou Padre Cícero. Foi o que o pergaminho disse. As pessoas começaram a gritar, mas nenhum som saía de suas bocas. Era como se a voz de todos tivesse sido arrancada de uma só vez. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. Um silêncio que sufocava, que doía. Cícero ajoelhou-se lentamente no centro da praça, erguendo a imagem da Mãe das Dores, e em pensamento, orou. Mãe bendita, se essa noite é o segundo selo, protegei teus filhos. Devolvei-lhes a voz para que cantem a fé, e não o medo. E foi então que, uma a uma, as lamparinas se reacenderam. Um choro de bebê rompeu o silêncio. E, como um estouro, a cidade inteira voltou a ouvir o som do mundo. Gritos, preces, palmas. Alívio. Mas o padim sabia. A terceira noite ainda viria. E ela traria fogo. A menina e a luz. Na manhã seguinte ao silêncio sobrenatural, o povo de Juazeiro caminhava como quem acabará de despertar de um pesadelo. Muitos ainda estavam mudos de susto, mesmo que suas vozes tivessem voltado. O segundo sinal havia passado, mas deixará marcas profundas na alma do sertão. Padre Cícero, já sem dormir há 2 dias, mantinha-se firme. Seus joelhos estavam inchados pelas longas horas de oração, mas seus olhos carregavam uma lucidez rara. Ele sabia que ainda faltava o terceiro selo. O fogo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma menina apareceu na porta da igreja. Tinha cerca de 8 anos, os cabelos desgrenhados e a pele marcada pela poeira. Não era conhecida por ninguém da comunidade. Usava um vestido branco encardido e segurava uma pequena lamparina acesa, embora fosse manhã clara e o sol estivesse alto. João pequeno tentou se aproximar, mas ela recuou. A menina só queria falar com o padim. Padre Cícero, o senhor precisa vir comigo. A luz já sabe o caminho. Que luz, menina? Aquela que nunca se apaga, respondeu ela, com a naturalidade de quem fala sobre o óbvio. Cícero, sem hesitar, pegou seu chapéu e seguiu a menina.
Os fiéis tentaram impedi-lo, mas ele apenas ergueu a mão e disse: É a fé que caminha. E onde ela me levar, eu irei. A menina caminhou por becos e trilhas que pareciam surgir do nada. Ninguém mais os via. Apenas o padre e a pequena luz. Após quase uma hora, chegaram a uma clareira onde havia uma cruz de madeira cravada no chão seco. Era antiga, coberta de musgo. E ao lado, uma pedra grande com palavras entalhadas à mão. Quando o fogo ameaçar o povo, a chama da inocência mostrará o caminho. É aqui que tudo vai começar, disse a menina, com os olhos fixos na cruz. Padre Cícero se ajoelhou diante da pedra e, sem entender como, sentiu o calor subir do chão. Um calor espiritual, intenso, como se aquela terra guardasse algo sagrado ou condenado. Quando ergueu os olhos, a menina já não estava mais lá. No lugar dela, apenas a lamparina acesa, intacta, mesmo com o vento forte que começava a soprar do norte. Cícero pegou a lamparina e murmurou: Então que essa luz nos guie quando as chamas vierem. Seja o que for, estamos prontos. O terceiro selo. Na terceira noite, o céu parecia em guerra. Nuvens densas avançavam como muralhas, ocultando a lua, mas todos sabiam. Ela estava lá, e quando surgisse, viria coberta de sangue pela última vez. Padre Cícero preparou-se como um guerreiro espiritual. Vestiu sua batina negra com cuidado, colocou o terço no pescoço e acendeu a lamparina deixada pela menina. Colocou-a na entrada da igreja, como um farol. Hoje, não oramos pelo medo. Hoje, oramos pela coragem, disse ele à multidão que se reunia em silêncio. A tensão era espessa. O vento havia mudado. Assoviava entre as casas como uma voz antiga sussurrando desgraças. Crianças choravam, velhos olhavam para o chão. E então, à meia-noite em ponto, a lua apareceu, mais vermelha do que nunca. Um disco flamejante no céu escuro. Foi nesse instante que um estrondo rasgou o firmamento. Do lado leste da cidade, uma casa pegou fogo, sem raio, sem vela, sem explicação. Depois, outra. E outra. As chamas se espalhavam como se guiadas por algo invisível, uma força que não queria apenas consumir madeira, mas fé. O povo entrou em pânico. Gritavam, corriam, caíam de joelhos. O calor se tornava insuportável, e o ar parecia faltar. Mas então, Padre Cícero ergueu a lamparina da menina. A chama ainda viva, pequena, vacilante. E com voz firme, ele gritou: Essa luz é o que nos resta. Quem crê, venha comigo. Vamos até o altar da Mãe das Dores. Aos poucos, os fiéis se reuniram com ele. Formaram um círculo ao redor da imagem da santa, com a lamparina no centro. Rezaram como nunca haviam rezado. Não com medo, mas com confiança. E então, começou a chover. Primeiro, gotas grossas e espaçadas. Depois, um aguaceiro que parecia vir direto do céu como resposta divina. As chamas cessaram. A lua se escondeu. O silêncio foi substituído pelo som da água batendo nos telhados e nas almas. No centro da praça, Padre Cícero caiu de joelhos, a lamparina ainda acesa ao seu lado. A profecia se cumpriu, sussurrou. E a fé venceu o fogo. Aos poucos, o povo se aproximou. Choravam, abraçavam-se. Um novo tempo havia começado. E naquele instante, ninguém duvidava. Tinham sobrevivido ao juízo, por causa da fé. O dia em que o solo respondeu. A manhã seguinte à terceira noite chegou com um céu limpo, de um azul profundo que o sertão há muito não via. Era como se o céu tivesse sido lavado. Mas enquanto o povo celebrava o milagre da chuva e da salvação, Padre Cícero caminhava com passos lentos pelo terreno que antes fora consumido pelo fogo.
O chão ainda fumegava em alguns pontos. Troncos carbonizados, casas reduzidas a cinzas e paredes pretas de fuligem contrastavam com o cheiro de terra molhada. Era um cenário de dor e esperança ao mesmo tempo. Foi então que, diante da pedra onde havia encontrado a menina com a lamparina, Padre Cícero viu algo novo. A terra, ali ao redor, começava a rachar em forma de cruz. Um desenho perfeito, como se feito à mão, mas era natural. No centro da cruz, uma pequena planta brotava. Verde. Viva. Inexplicável. Ele se ajoelhou. Senhor, o fogo purificou, e agora a terra responde. O que mais queres de nós? Naquele instante, ouviu um som vindo do vento. Não era uma voz. Era um lamento, ou uma canção. Suave, quase imperceptível. E logo depois, algo que ele não via desde sua juventude. Um beija-flor. Pequeno, veloz, pousou na borda da cruz de terra rachada. Depois voou em círculo 3 vezes e desapareceu. Padre Cícero interpretou como um sinal. Era preciso plantar ali um símbolo de fé. Algo que marcasse aquele lugar para sempre. Chamou João Pequeno e pediu: busque uma cruz de madeira. Que seja feita com o que restou das casas queimadas. Vamos plantar fé onde o fogo tentou deixar vazio. No mesmo dia, a cruz foi erguida. Ao redor, os moradores começaram a trazer flores, pedaços de papel com orações, promessas escritas à mão. Aquela clareira se tornaria um santuário. Simples, silencioso, mas cheio de poder. E à noite, quando todos voltaram para suas casas, Padre Cícero ficou ali sozinho, diante da cruz. O Senhor não quer templos de pedra, mas de coração. E hoje, este solo sangrado virou altar. A lua daquela noite não era vermelha. Era branca como algodão, serena como paz. E pela primeira vez em muitos dias, não havia medo no ar. As palavras escondidas nas cinzas. Nos dias que se seguiram à última noite da lua de sangue, Juazeiro do Norte se transformou em um lugar de peregrinação silenciosa. Pessoas de vilarejos vizinhos vinham para ver o que havia acontecido, para tocar o chão que resistiu ao fogo, para ver com os próprios olhos a cruz brotada da terra. Padre Cícero, porém, sabia que o milagre não estava apenas naquilo que todos viam. Algo ainda o inquietava. O pergaminho. Após os 3 sinais, ele voltou a lê-lo, e ali, onde antes havia apenas 3 frases, agora aparecia uma 4ª linha, apagada, quase imperceptível, como se tivesse emergido com o calor do fogo. Das cinzas surgirá o nome do novo servo, e sua missão será continuar o que foi selado. Cícero levou o pergaminho até a antiga sacristia. Acendeu velas, incensos, colocou o papel sobre a mesa de madeira bruta e começou a rezar. A luz tremulava sobre as palavras, e então ele viu. Entre as manchas e a fuligem havia letras escondidas. Palavras riscadas com carvão, provavelmente muito antigas. Com cuidado, usou um pano levemente umedecido e começou a esfregar. Aos poucos, surgiu um nome: Isabel. Padre Cícero fechou os olhos. Isabel era o nome da mãe da menina da lamparina. Ele não sabia como, mas tinha certeza. Quando a criança apareceu em sua porta, algo em seu olhar lhe falará disso. E agora o nome surgia nas cinzas do pergaminho, como confirmação. Mas quem era essa Isabel? Começou a perguntar entre os mais velhos. Ninguém conhecia mãe ou filha com esse nome. Nem entre os romeiros, nem nos registros da paróquia. Era como se a menina tivesse sido enviada não do vale, mas do céu. Cícero compreendeu que Isabel não era apenas um nome. Era um chamado. Alguém, talvez aquela menina ou alguém por vir, herdaria a missão de preservar a chama da fé no sertão. Alguém que ainda surgiria das dores daquele povo.
Ele então mandou entalhar o nome na cruz erguida na clareira. Na base de madeira tosca, ficou gravado: Isabel, aquela que trouxe a luz. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos começaram a levar meninas com o mesmo nome até o local, acreditando que alguma delas fosse a escolhida. Mas o padre Cícero apenas sorria com ternura. A escolhida não precisa provar que é. Quando chegar a hora, a luz vai reconhecê-la. A voz que veio com o vento. No 9º dia após a última lua de sangue, o sertão se encontrava em um estado que muitos chamavam de milagre permanente. Os poços que antes estavam secos começaram a apresentar sinais de água. Algumas sementes plantadas no chão queimado começaram a germinar. E o povo já não falava mais com medo, mas com fé. Padre Cícero caminhava diariamente até a cruz da clareira, onde orava sozinho antes do sol nascer. Era seu momento de silêncio. Mas naquela manhã, o silêncio trouxe algo de volta. Uma voz. Não era uma voz humana. Era como um sussurro soprando por entre os galhos, tocando o ouvido como uma brisa sagrada. A princípio ele pensou ser imaginação. Mas depois, sentiu que a voz não vinha de fora, vinha de dentro. O que começa com fogo, termina com luz. Cícero se levantou devagar. Olhou ao redor. Não havia ninguém. A menina foi o princípio. Mas a fé é eterna. O velho padre caiu de joelhos e chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou não por dor ou sacrifício, mas por beleza. Aquilo era uma confirmação, não de que tudo havia terminado, mas de que um novo tempo estava se abrindo. Naquela mesma tarde, ele chamou os anciãos da vila, os jovens aprendizes e os romeiros. Reunidos na praça, ele ergueu a lamparina da menina, ainda acesa. O que vivemos nestes dias foi um juízo. Mas também foi um chamado. O fogo nos purificou, a água nos restaurou, e agora o vento sopra com promessas. Precisamos plantar fé, todos os dias. Precisamos nos lembrar de que Deus fala até através da lua, da criança, do silêncio e do fogo. Mas padre, perguntou uma mulher, e se a lua sangrar outra vez? Cícero sorriu, com os olhos úmidos. Que ela sangre sobre um povo preparado. Que ela nos encontre de joelhos, não de medo, mas de devoção. Daquele dia em diante, todos os anos, na mesma data, o povo passou a se reunir na clareira para a noite da lamparina. Uma procissão silenciosa, sem música, sem fogos, apenas fé e luz. E a cruz? Nunca mais foi tocada por vento forte, nem por chuva. A lamparina, agora protegida por um vidro simples, nunca mais se apagou. A carta de Juazeiro. Meses haviam se passado desde a última lua coberta de sangue. O sertão seguia sua vida entre a seca e a esperança, entre o trabalho duro e a fé imensa. Mas algo havia mudado em Juazeiro do Norte. O povo já não esperava milagres, vivia como se fossem parte do cotidiano. Padre Cícero, agora com o corpo mais frágil, passou a escrever. Sentia que o tempo apertava sua alma e que precisava deixar algo além das lembranças. Queria registrar os acontecimentos para que nunca fossem distorcidos pela boca dos homens. Escreveu em silêncio, noite após noite, sempre à luz da lamparina que permanecia acesa desde a terceira noite da profecia. Chamou sua última carta de A Lição da Luz. Filhos do sertão, que herdarão as dores e as alegrias dessa terra abençoada. Quando a lua sangrou, muitos pensaram em fim. Mas Deus mostrou que fim e começo podem vir juntos. A fé não serve só para nos livrar do castigo, mas para nos ensinar a amar até no meio do fogo. A carta foi escrita com caligrafia firme, apesar das mãos trêmulas. Ao final, selou o envelope com cera de caju e pediu a João Pequeno:
Quando eu me for, entregue isto à próxima Isabel. Ela vai saber. Mas, padre, e se não houver Isabel? Sempre há uma Isabel, João. Às vezes com esse nome, às vezes com outro. Mas ela virá. João hesitou, mas obedeceu. Guardou a carta em um baú de madeira junto ao altar. Anos depois, diria que sentia o baú pulsar levemente durante as noites de lua cheia, como se o papel dentro dele respirasse. A fama da carta se espalhou. E mesmo sem saber o que dizia, muitos romeiros vinham até Juazeiro apenas para ver o baú. Tocavam com fé, faziam promessas, deixavam flores. Diziam que, ao encostar a mão na madeira, sentiam uma paz que nenhum remédio dava. E assim, a carta nunca foi aberta. Nunca foi lida. Padre Cícero havia deixado sua última profecia, não nas palavras do papel, mas no silêncio de um envelope que esperava a pessoa certa para revelá-lo. A peregrina dos olhos cinzas. Era uma manhã de setembro, muitos anos depois que a carta foi escrita. O sol ainda não havia subido completamente quando uma jovem mulher chegou a Juazeiro do Norte, vindo a pé, sozinha, vestida com roupa simples e um véu fino que cobria parte do rosto. João pequeno, já mais velho, observava da sacristia quando ela entrou silenciosamente na igreja. Seus passos não faziam ruído no chão de pedra, e seus olhos, ao levantar o véu, pareciam trazer a cor do próprio céu nublado, cinza, profundo, inquieto. Ela caminhou direto até o altar, ajoelhou-se diante da imagem da Mãe das Dores e permaneceu ali imóvel por quase uma hora. Não disse uma palavra. Não acendeu vela. Não pediu nada. Apenas ficou. Quando se levantou, olhou para João, que a observava de longe, e com um gesto calmo, aproximou-se. Eu vim buscar a carta, disse ela, com voz firme, porém doce. Que carta? Aquela que o Padim deixou, para Isabel. João sentiu o coração disparar. Ele nunca havia contado sobre o conteúdo da carta a ninguém. E mesmo que muitos tivessem vindo perguntando por ela, jamais uma pessoa havia falado com tanta certeza, com tanta paz no olhar. Como sabe disso? Porque eu sonhei com ele. Todas as noites, por 7 luas, Padre Cícero sentou-se ao meu lado e disse: quando as palavras forem sementes, Isabel voltará à terra. João hesitou. Andou lentamente até o altar lateral onde ficava o baú. Retirou a chave de um cordão que usava no pescoço desde jovem. Abriu o baú. Lá estava a carta, envolta em um pano de linho. A cera ainda intacta. Ele a entregou com mãos trêmulas. A mulher segurou o envelope com cuidado. Encostou-o no peito. E então disse algo que João nunca esqueceria. Não vou abrir agora. A carta só será lida quando o povo esquecer o caminho da fé. E nesse dia, as palavras do Padim vão reacender a luz da lamparina. Sem dizer mais nada, ela se despediu, caminhando até a saída da igreja. Quando João piscou, já não a viu mais. Nenhuma pegada na poeira. Nenhum som. Nada. Ele olhou para o altar e murmurou. Era ela. A Isabel. Mas no fundo, sabia que talvez ela fosse só o começo. Outra vez. A luz que nunca se apagou. O tempo passou. Décadas vieram e se foram. Muitas crianças nasceram em Juazeiro do Norte com o nome de Isabel, em homenagem à peregrina dos olhos cinzas que, por um breve momento, reacendeu o mistério da carta selada. Mas ninguém mais a viu. Padre Cícero havia partido, já de idade avançada, mas sua presença nunca deixou a cidade. Diziam que, às noites, sua sombra ainda percorria os corredores da igreja. Outros juravam ouvir sua voz durante os cânticos da novena, soprando palavras suaves por entre os fiéis. E a lamparina? Ela permanecia ali, intacta, protegida por uma redoma de vidro simples,
repousava ao lado da cruz de madeira na clareira onde tudo havia começado. Nunca precisou de óleo novo. Nunca se apagou. Durante a seca mais severa, quando os rios secaram e os poços racharam, muitos vieram até a lamparina para pedir alívio. E, inexplicavelmente, depois de cada oração feita com fé, a chuva vinha. Pequena, breve, mas suficiente. Era como se o céu respondesse ao brilho daquela chama. O local tornou-se sagrado. Não foi necessário decreto, nem bênção formal da igreja. O povo decidiu. E quando o povo decide com fé, não há instituição que negue. A carta, dizem, continua selada. Passou pelas mãos de muitas pessoas, mas ninguém jamais ousou rompê-la. Talvez por medo. Talvez por respeito. Ou talvez, porque todos sentem que o conteúdo dela pertence a um tempo ainda por vir. Alguns estudiosos e curiosos tentaram decifrar o segredo da lamparina. Cientistas, padres enviados de Roma, até escritores e jornalistas. Todos deixaram Juazeiro com mais perguntas do que respostas. Mas os mais simples, aqueles que plantam, rezam e vivem em silêncio, não têm dúvidas. A lamparina se alimenta da fé. Não de óleo. Não de milagre. Mas da fé pura, viva, constante, que se acende nos corações humildes como fogo eterno. E assim, mesmo com o passar dos séculos, dizem que enquanto aquela luz estiver acesa, a profecia continuará viva. Não como ameaça, mas como lembrança de que o fogo pode purificar, a lua pode sangrar, mas a fé é a única que nunca se apaga. A profecia revisitada. O mundo havia mudado. As casas de taipa foram sendo substituídas por concreto. As lamparinas deram lugar à luz elétrica. Os terreiros se tornaram ruas asfaltadas. Mas em Juazeiro do Norte, havia um lugar que o tempo se recusava a tocar. A clareira da cruz e da lamparina. Ali, tudo permanecia como no tempo de Padre Cícero. Certa noite, durante a preparação para a Romaria da Mãe das Dores, uma notícia se espalhou rapidamente. Naquela semana, haveria um raro eclipse lunar total. A lua ficaria completamente vermelha por quase uma hora. Os mais velhos gelaram ao ouvir. Os jovens riram. Diziam ser coisa da ciência. Mas no coração dos romeiros, algo despertou. João do Nascimento, um bisneto de João Pequeno, agora responsável pela guarda da lamparina, sentiu um chamado estranho. No dia anterior ao eclipse, ele sonhou com o Padim. O velho sacerdote o observava com os mesmos olhos calmos de sempre e dizia: "A luz nunca dorme, filho. Só espera ser lembrada." Acordou suando, mas com uma certeza. Precisava ler a carta. Procurou o baú, retirou o envelope selado com cera de caju, e por longos minutos ficou apenas olhando. Suas mãos tremiam. O selo parecia mais espesso, como se o tempo o tivesse engrossado, endurecido. Ao tocá-lo, sentiu um calor subir pela palma da mão. Mas antes que rompesse o lacre, a luz da lamparina, que nunca havia oscilado em mais de 100 anos, começou a dançar. Era como se respirasse. E então, uma brisa atravessou a clareira, trazendo o cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva. João recuou. Algo o impedia. Não era medo. Era reverência. Era como se o momento ainda não tivesse chegado. Naquela noite, enquanto a cidade olhava para o céu e a lua voltava a se cobrir de sangue, a lamparina brilhou mais forte do que nunca. E todos os presentes, centenas, talvez milhares, juraram ver algo impossível. Uma figura ajoelhada ao lado da cruz, com um chapéu preto e um terço entre os dedos. Era ele, Padre Cícero. E como veio, desapareceu. Mas a mensagem ficou gravada na alma de quem viu. A fé não é do passado. É do sempre. A criança que carregava a chama.
Na manhã seguinte ao eclipse, a cidade ainda falava do que tinha visto, ou achado que viu. Uns diziam que foi ilusão. Outros, milagre. Mas ninguém conseguia explicar como a lamparina havia brilhado tão forte, iluminando a clareira como se fosse dia. No meio da multidão que ainda visitava o local, uma criança chamou a atenção. Era uma menina de uns 7 anos, pele morena, olhos grandes e atentos, vestindo um simples vestido branco. Tinha um andar firme, mas leve. Andava sozinha, como se soubesse exatamente para onde ir. Na mão direita, segurava uma pequena vela, apagada. João do Nascimento a viu se aproximar da lamparina. Ela não olhou para ninguém. Apenas ajoelhou-se diante da cruz e, com cuidado, aproximou a vela da chama protegida sob o vidro. A chama da vela acendeu. Ninguém entendeu como. O vidro estava intacto. Não havia passagem de ar. Mas a chama acendeu e permaneceu firme. Silenciosa. A menina se levantou, olhou para João e falou com uma maturidade que não combinava com sua idade. O Senhor pode guardar a carta de novo. O que está escrito lá já está sendo cumprido. Como você sabe da carta? Porque sonhei com ela. Todas as noites. E sempre tinha uma voz que dizia: a luz volta a quem sabe carregá-la. João caiu de joelhos. Era como se estivesse diante de algo sagrado, de novo. Como se os ciclos voltassem a se repetir, como se o fogo, a lua e a fé dançassem em um ritmo conhecido apenas por Deus. A menina caminhou entre os romeiros em silêncio. Tocava as mãos das pessoas, sorria para outras. Muitos choraram sem saber por quê. Quando chegou ao fim da clareira, virou-se e disse: a luz nunca será apagada. Mas vocês precisam lembrar, sempre. Depois desapareceu entre as árvores, sem deixar rastros. A vela que ela havia acendido foi colocada ao lado da lamparina, onde arde até hoje. Desde então, os moradores passaram a dizer que a menina da luz aparece sempre que a fé do povo começa a enfraquecer. Não fala muito. Apenas reaparece, reacende e some. E a carta? Ainda selada. Mas parece que, mesmo sem ser aberta, ela continua dizendo o que precisa ser ouvido. A fé que espera. Hoje, a clareira onde tudo começou é visitada por milhares de romeiros todos os anos. Mas não é apenas um lugar de visitação, é um lugar de escuta. Um lugar onde o tempo desacelera, onde o silêncio fala, onde o fogo da lamparina aquece mais do que o corpo. Aquece a alma. A cruz de madeira ainda está lá, envelhecida, mas firme. A lamparina ainda arde, mesmo depois de mais de 100 anos, como se nunca tivesse conhecido o cansaço. E ao lado dela, uma pequena vela, colocada por uma menina que ninguém conseguiu encontrar depois daquele dia. A carta continua intacta, selada com cera de caju, descansando dentro do mesmo baú onde João pequeno a guardou um século atrás. Muitos tentaram lê-la. Outros juraram ouvir sussurros vindos dela nas noites mais silenciosas. Mas nunca foi aberta. Nunca precisou ser. Porque a fé daquele povo entendeu algo profundo. Nem tudo que se escreve precisa ser lido para ser vivido. Padre Cícero se foi há muito tempo, mas é como se sua presença ainda respirasse nas árvores ao redor da clareira, nas mãos enrugadas dos romeiros que tocam a cruz, no olhar das crianças que aprendem o nome Isabel com a mesma reverência de uma oração. E quanto à lua? Ela continua surgindo todas as noites, às vezes branca, às vezes amarela, e, de tempos em tempos, vermelha. Quando isso acontece, ninguém entra em pânico. Pelo contrário, todos se ajoelham, acendem velas, rezam juntos. Não por medo, mas por gratidão. Gratidão por um tempo em que o fogo purificou, o silêncio ensinou, a água curou, e a luz permaneceu.
Juazeiro do Norte, hoje, é muito mais do que uma cidade. É um santuário vivo. Um lugar onde a fé é passada de mão em mão, como a chama de uma vela. E enquanto essa chama for acesa, enquanto houver alguém para carregar a luz, a profecia da lua coberta de sangue continuará sendo cumprida. Não como castigo, mas como memória, como legado, como promessa. Porque, no coração do povo, a luz nunca se apagou.